Convido vocês a ler comigo João 10, do 1 ao 10. Depois a gente ora e a gente estuda esse texto. João, capítulo 10, verso 1. Na verdade eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro caminho, esse é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A ele o porteiro abre, e as ovelhas ouvem-lhe a voz. E ele chama as próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, quando ele leva as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. E não seguirão um estranho, antes dele fugirão, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas não entenderam o que era que lhes falava. Então lhes disse Jesus novamente: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Mais uma vez, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em maior abundância. Deixe o texto aberto, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, da mesma forma que o Senhor nos capacitou a realizar a leitura desse texto, capacita-nos a compreendê-lo e aplicá-lo em nossas vidas. Ó Pai, queremos entender a grandeza desta afirmação que saiu de teus lábios: eu sou a porta das ovelhas. Mas sem ti, sem a iluminação do teu Espírito, não vamos conseguir. Estamos orando, Pai, não por hábito, não porque costumamos orar antes de estudarmos a palavra. Não é um hábito, não é um costume, é uma necessidade. Então ajuda-nos, Pai, e opera em nossas vidas, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, antes de voltarmos ao texto e entendermos o que lemos, é preciso que eu faça aqui um breve resumo do capítulo 9. Porque o capítulo 10 é uma continuação do capítulo 9, não apenas por ser 9 e depois o 10, mas é porque houve um acontecimento no 9 que deu margem para Jesus fazer essas afirmações do capítulo 10. Então, de forma resumida, no capítulo 9, nós encontramos a história do cego de nascença, aquele que Jesus cuspiu no chão, fez o barro, jogou nos olhos dele e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé. O rapaz foi, se lavou e voltou curado. Quando ele volta, ele é abordado pelos amigos e vizinhos, que ficam perplexos porque aquele rapaz era cego de nascença e perguntam: o que aconteceu com você? Quem foi que fez isso? Aí diz: foi um homem chamado Jesus, ele mandou eu me lavar, eu fui curado, agora estou enxergando. Aí esses vizinhos, não contentes com a resposta, pegam o rapaz e levam o rapaz, atenção agora, aos fariseus. Isso é de suma importância. Levam o rapaz aos fariseus. Quando ele chega diante dos fariseus, os fariseus fazem a mesma pergunta: o que aconteceu? E ele responde da mesma forma: um homem chamado Jesus, tal. Aconteceu isso, aquilo. Os fariseus, insatisfeitos com a resposta e duvidando de que aquele era o mesmo rapaz que havia sido cego durante toda a vida, mandou chamar os pais do rapaz e questionaram os pais do rapaz:
que aconteceu com ele? É ele mesmo? É esse o filho que não enxerga? É ele mesmo. Mas o que aconteceu? A gente não sabe. E o texto vai dizer que eles disseram que não sabiam o que tinha acontecido porque eles tinham medo de ser expulsos. Outra palavra importante: de ser expulsos da sinagoga. Porque todo aquele que cria em Jesus Cristo era rejeitado drasticamente pelos fariseus. E aí começa uma discussão e volta lá os fariseus: vem cá, a gente quer saber quem não foi Jesus, eu já disse. O que vocês estão tão interessados? Vocês querem ser discípulo de Jesus também? O ex-cego deu uma resposta: não, porque como é que... Aí começou a discussão. Aí daqui a pouco esse menino que foi curado, ele é expulso da sinagoga pelos fariseus. Os fariseus expulsam aquele homem, aquele jovem. Os fariseus rejeitam aquele rapaz. E no momento dessa rejeição, quem aparece mais uma vez para o rapaz? Jesus. E quando Jesus olha para ele, e até que enfim ele consegue ver Jesus também, porque agora ele não é mais cego, antes ele só ouviu a voz, agora ele vê. Jesus faz uma pergunta para ele: você crê no Filho de Deus? E o rapaz faz uma pergunta inocente: Senhor, quem é ele para que eu possa crer? Aí Jesus fala: você não apenas o viu, mas você está falando com ele. Em outras palavras, o Filho de Deus sou eu. Você crê em mim? Aí o rapaz fala: eu creio em ti. E aí Jesus fala que veio ao mundo, acompanhe esse raciocínio, para que aqueles que não enxerguem passem a enxergar, e aqueles que já enxergam ficam cegos. Aí os fariseus ouvem a conversa e vão lá e falam assim para Jesus: não quer dizer que a gente é cego? Jesus fala: não, porque se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, mas porque vocês enxergam, vocês é aquele tipo de cego que não quer ver. Vocês enxergam, mas não querem crer que eu sou o Filho de Deus. Vocês estão perdidos. Acaba ali o capítulo 9. Aí Jesus emenda, porque a gente tem divisão 9, 10, 11, quando foi escrito não tinha, então a conversa continua. E Jesus, irmãos, ele continua essa conversa com os fariseus no início do capítulo 10, contando uma parábola. Do verso 1 ao 6, o que é apresentado é uma parábola. E para a gente entrar nessa parábola e entender, preciso fazer a última observação sobre o capítulo 9. No capítulo 9, existe um contraste entre os fariseus e Jesus. Os fariseus rejeitando, acusando, maltratando, denegrindo, ferindo e excluindo o jovem. E do outro lado, Jesus Cristo curando, perdoando, amando, acolhendo e salvando o jovem. Vou repetir. No capítulo 9, olha o contraste. De um lado Jesus, salvando, curando, acolhendo, amando, cuidando do jovem. Do outro lado, os fariseus, excluindo, prejudicando, acusando, julgando, rejeitando, machucando o jovem. É com isso em mente que a gente vai para a interpretação dessa parábola e daquilo que Jesus quis dizer ao afirmar: eu sou a porta das ovelhas. Irmãos, aí no início do capítulo 10 que nós lemos, Jesus nos apresenta um contraste, uma diferença entre o ladrão e o pastor das ovelhas. Vamos ver mais uma vez. Na verdade, Jesus falou para os fariseus: na verdade eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro caminho, esse é o que, irmãos? Ladrão e salteador.
mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Parem um pouquinho, irmãos. Então a gente precisa entender o que é um aprisco. O aprisco é o lugar onde as ovelhas ficavam. No inverno era um lugar fechado. No verão era um lugar aberto, apenas cercado por um muro. Ali as ovelhas ficavam em segurança. E esse aprisco, ele tinha uma porta que dava acesso às ovelhas. Jesus está nessa parábola dizendo que o ladrão, porque havia naquela época, assim como hoje há ladrão de celular, ladrão de carro, ladrão de aliança, o que mais que rouba? Rouba tudo hoje em dia, né? Naquela época havia ladrão de ovelha. Então Jesus está dizendo, o ladrão, ele entra no aprisco, mas não entra pela porta, ele é ladrão. Ele pula o muro. Ele entra por um lugar que não a porta, ele pula o muro. E ele entra nesse aprisco para roubar as ovelhas. Enquanto que o pastor, o legítimo pastor, ele entra no aprisco por onde? Pela porta. Para fazer o que com as ovelhas? Cuidar, apacentar, alimentar. Olha o contraste. De um lado o ladrão que pula o muro para roubar as ovelhas. Do outro lado, o pastor que entra pela porta para cuidar das ovelhas. Outra diferença entre os dois aí, ó. A ele, verso 3, quer dizer, ao pastor, o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a voz, e ele chama as próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando ele leva as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. E não seguirão o estranho, antes dele fugirão, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então veja só, irmãos, o contraste. Quando chega o pastor que vai para cuidar, o porteiro, ele abre o que, irmãos? A porta, o pastor entra, as ovelhas conhecem o pastor cuida delas. Resumindo aqui, o ladrão, ele nem chega perto da porta, ele já vai pulando o muro. E quando ele chega lá para roubar as ovelhas, para prejudicar as ovelhas não querem saber dele. As ovelhas não reconhecem a voz dele. As ovelhas não o seguem. Então, antes da gente avançar, perceba que no capítulo 9, acompanhe o raciocínio, há um contraste entre os fariseus e quem? Jesus. E quem é a ovelha ali no capítulo 9? O cego. Então, ali no capítulo 9, a gente tem os fariseus maltratando, judiando, enfim, o rapaz. E Jesus curando, cuidando, amando e salvando. Aqui no capítulo 10, a gente também tem um contraste do ladrão e do pastor. Enquanto o ladrão quer roubar as ovelhas, o pastor quer cuidar das suas ovelhas. Perceba esse contraste que é importante. Aí o verso 6 diz que o seguinte: Jesus contou-lhe essa parábola, mas não entenderam o que era que ele lhes falava. Irmãos, para aí um pouquinho, antes da gente avançar para o 7, a gente vai ler o 7 e o 9. Eu preciso dizer quem é o pastor dessa parábola? Eu não preciso. Quem é o pastor? Está claro, Jesus Cristo é o pastor. Tanto é que eu já dei um spoiler aqui, na semana que vem a gente vai ver a declaração, ele dizendo: eu sou o bom pastor. Então aqui está claro que temos o pastor, é Jesus. Mas e o ladrão, quem é? Quem é o ladrão? Nós vamos, alguns já devem ter descoberto,
considerando o que foi dito sobre o capítulo 9, mas nós vamos chegar lá para entender com detalhes quem é o ladrão. Jesus mesmo fala quem é o ladrão. Mas agora vamos ver o verso 7 e o 9, onde Jesus faz a declaração que é tema da mensagem de hoje. O verso 7 diz assim: então lhe disse Jesus novamente: na verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Pula o 8 e vai para o 9, depois a gente volta no 8. Ele diz mais uma vez: eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olhe para mim, irmãos, vamos pensar um pouco nesses dois versículos que tem essa declaração: eu sou a porta. Em primeiro lugar, isso daqui é comum em todos esses adjetivos que Jesus usa. Volta lá no que a gente estudou na quarta retrasada. Eu sou o pão da vida. O. Ele não fala um dos, ele fala o. É o único. Na semana passada, eu sou a luz do mundo. Não uma das luzes. Eu sou a luz. O único pão sou eu. A única luz sou eu. E aqui ele vai afirmar da mesma forma: eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, não tem duas portas. Não tem outra porta. É uma. E essa porta se chama Jesus Cristo. É importante os irmãos entenderem isso. Só que eu quero pensar essa declaração de Jesus e entender essa declaração de Jesus em 4 pontos. Em primeiro lugar, vamos ver mais uma vez o verso 7. Dá um pulinho lá mais uma vez no verso 7. Jesus fala que ele é a porta do aprisco de Deus. Veja só. Então lhe disse Jesus novamente: na verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Irmãos, lembra do aprisco? Jesus está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Considerando que as ovelhas aqui são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, o povo de Deus, que as ovelhas é o povo de Deus. Qual que é a conclusão que a gente chega? Que se Jesus é a porta das ovelhas, significa que Ele é a porta que nos faz entrar no meio do povo de Deus. Em outras palavras, só tem uma forma de você se tornar parte do povo de Deus. Só existe uma porta de acesso ao povo de Deus. Essa porta é Jesus. E o povo de Deus, como a gente estudou muito sobre isso nos últimos domingos, é constituído por todos os tipos de pessoas, classes sociais, por todos os tipos de idiomas, de culturas, independente da raça, da língua, da tribo ou da nação. Essas pessoas só precisam ter uma coisa para ser povo de Deus: fé no Senhor Jesus. Antigamente, o povo de Deus era Israel, e aqueles que se convertiam, que se tornavam prosélitos, passavam pela circuncisão, eram o povo de Deus. Hoje, tem português no meio do povo de Deus? Brasileiro, argentino, alemão, japonês, chinês, indiano. Tem tudo isso? Italiano. Tem? Judeu. Independente de onde você é. Se você crê em Jesus, você faz parte do povo de Deus. Tem pessoas dentro da igreja que não são o povo de Deus? O que vocês acham? Por que não são? Mas vão na igreja, mas tem uma Bíblia, mas fazem orações. Por que não é povo de Deus? Porque ainda não depositou toda a sua fé em Jesus, não entrou pela porta.
Porque você se torna povo de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. Ele é a porta do aprisco. Você se torna dele, de Deus, quando você crê em Jesus Cristo. Em segundo lugar, irmãos, Jesus é a porta da salvação eterna. Vamos lá no 9. Só o comecinho. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, será o que, irmãos? Salvo. Então veja bem. Jesus é, primeiro, a porta que te faz entrar no meio do povo de Deus, se tornar povo de Deus. Em segundo lugar, Jesus é a porta que te faz entrar no céu. Se alguém entrar por mim, será salvo. Esse salvo tem a ideia da salvação eterna. Irmãos, só existe uma porta que dá acesso ao céu, e essa porta é Jesus. Você deve estar se lembrando agora do ensinamento de Jesus sobre os dois caminhos e as duas portas. Existem de fato dois caminhos e duas portas: o caminho apertado e o caminho largo, espaçoso, a porta estreita e a porta espaçosa, larga. Tem duas portas naquela palavra de Jesus, mas apenas uma daquelas portas te faz entrar no céu. E aqui a gente vê qual é o nome dessa porta. Qual é o nome dessa porta? Jesus Cristo. Não tem jeito, irmãos. A porta de entrada para o céu não são suas boas obras. A porta de entrada para o céu não é a sua modestidade. A porta de entrada para o céu não é a sua caridade. A porta de entrada para o céu não é a porta do lugar do recomeço. A porta de entrada para o céu é Jesus. Então, se você quer entrar no céu, você tem que crer em Jesus Cristo. Apenas nele há acesso para o reino dos céus. Apenas os que estão nele entrarão no reino dos céus. Não há outra forma de chegar. Então, se você tem confiado na sua justiça, na sua bondade, nas suas boas obras, achando que estas te farão entrar no céu, arrependa-se do seu orgulho, arrependa-se do seu engano e creia em Jesus Cristo, porque somente através dele você entra no céu. Ele é o único mediador entre o homem e Deus, a única porta. Em terceiro lugar, irmãos, ainda no verso 9, só que na parte B, Jesus, quando diz eu sou a porta, ele também está falando sobre a porta da liberdade. Veja aí o verso 9, a gente parou na palavra salvo, mas a continuação é assim, ó: e entrará e sairá. Entrará e o que, irmãos? Sairá. É óbvio, olhe para mim, que Jesus não está dizendo que você vai entrar e sair do céu. Não é isso. Mas o entrar e sair nos apresenta a liberdade que você tem quando está em Cristo Jesus. Ele não é uma porta que você entra e te tranca lá dentro, que te aprisiona, que te escraviza, que faz você viver num estado de alienação, de separação da realidade. Quem faz isso, irmãos, é a falsa religião, que aprisiona o homem, que escraviza o homem. Paulo vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando você está em Cristo, irmãos, e apenas quando você está em Cristo, você tem liberdade. Repete essa palavra. Não confunda liberdade com libertinagem. Libertinagem é você viver uma vida de pecados, achando que no final de tudo Deus vai te salvar. Não.
Liberdade significa que, quando você está em Cristo, você está livre da escravidão do diabo, do mundo e dos homens. Você se torna, claro, escravo de Cristo, mas você não é o amor de Deus, irmãos. Não é um amor que sufoca, não é um amor que, sabe, que te escraviza, que te amedronta. O relacionamento que o filho tem com o pai, aqui eu estou falando o natural, tá? Tem algumas situações que não é assim, mas o relacionamento que o filho tem com o pai não é um relacionamento de medo, é um relacionamento de respeito. Mas o filho, quando o relacionamento com o pai é saudável, o filho não se sente escravo do pai, não se sente preso, não se sente sufocado. O filho, claro, o respeita, como eu disse, mas o filho é livre, porque o pai dá a ele esta liberdade. Só quem já viveu na condição de escravo de uma falsa religião entende de que liberdade que eu estou falando nesta noite. Eu sou a porta, disse Cristo. Quem entrar por mim vai ser salvo, entrará e sairá. Quer dizer, não vai ser escravo dos homens. E por fim, irmãos, antes da gente avançar para o verso 8 e 10 que falta, ainda no verso 9, quando Jesus diz eu sou a porta, ele está falando de provisão. Veja o finalzinho do verso 9. Vamos ler de novo o verso 9 todo. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará o que, irmãos? Pastagem. Não preciso explicar o que é um pasto para uma ovelha, né? O pasto para uma ovelha é o alimento. O pasto para uma ovelha é a provisão. É o pão de cada dia. O pão de cada dia da ovelha é o pasto, é a pastagem. Tanto é que no Salmo 23, guia-me nas veredas da justiça, e também fala dos pastos verdejantes. Quando Jesus fala, eu sou a porta, quem entrar por mim vai ser salvo, entrará e sairá e achará passagem, ele está dizendo, quem está em mim está seguro, será cuidado, não vai faltar o que, irmãos? Nada para aqueles que estão em mim. Não vai faltar nada para aqueles que estão em mim. No final do capítulo 6 de Mateus, Jesus diz, vocês estão ansiosos com o que vocês vão comer, vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir, vocês estão inquietos com o dia de amanhã. Olhem para as aves do céu, quem é que cuida delas? Elas não trabalham, mas o Pai as alimenta. Vocês estão inquietos, olhem para os lírios do campo, quem é que os veste? Nem Salomão se vestiu com tanta glória como eles, com tanta beleza, e não é eles que produzem a própria vestimenta, mas o Pai deles. Aí Jesus conclui, se eu cuido das aves, se eu cuido dos lírios, eu não vou cuidar do meu povo, eu não vou cuidar das minhas ovelhas. Irmãos, em Cristo nós temos a provisão. E aqui eu estou falando de provisão, de sustento que vai além do material. Eu estou falando do que eu disse aqui quando eu estudei com os irmãos o pão da vida. Eu estou falando de uma satisfação, de um contentamento que só o cristão pode ter. C.S. Lewis, ele disse algo mais ou menos assim, que se o homem tem dentro de si um desejo que nada deste mundo é capaz de realizar, se o homem tem dentro de si uma necessidade que nada nesse mundo é capaz de suprir, se o homem tem dentro de si um espaço que nada neste mundo é capaz de preencher, só existe uma conclusão lógica, é que o homem foi feito para além desse mundo. É aquela velha história, velha porque eu acredito que muitos já ouviram, que o homem tem dentro de si um espaço que é do tamanho de Deus. E isso é um fato. Então quando Jesus diz, você vai achar pastagem, ele
está dizendo você vai ter satisfação, você vai ter contentamento. Eu quero falar uma coisa para os irmãos aqui nessa noite. Eu comecei a ler um livro de John Piper que fala sobre você estar satisfeito em Deus, de Deus ser a sua fonte de satisfação, de Deus ser a fonte da sua alegria, de Deus ser a fonte do seu prazer, de você estar contente em Deus. E eu quero dizer aos irmãos, orem, assim como eu tenho orado, para que Deus nos ajude a nos contentar nele, nos alegrar nele, como disse o profeta Abacuque, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei, ele diz, no Senhor, me alegrarei no Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude a fazer dele a nossa fonte de contentamento, de alegria, de satisfação, porque quando isso acontece, quando nós nos alimentamos dele, quando nós nos alimentamos dessa pastagem, desse alimento que ele tem para nós, vem o diabo com a tentação, vem o diabo com o prato dele, vem o diabo com a proposta dele, a gente não quer, por quê? Porque a gente já está satisfeito. É aquilo, né, irmãos? Quando você está cheio, bem alimentado, satisfeito, e a gente pode usar o domingo aqui que a gente teve o churrasco abençoado, a gente comeu tanto que ainda que alguém oferecesse para a gente algo que a gente gosta muito, a gente ia falar, dessa vez eu passo. Mas você não gosta? Gosto, mas eu estou satisfeito. Entende, irmãos? Então quando Jesus diz, quem entrar por mim vai achar pastagem, quer dizer, vai ser alimentado. Eu vou alimentar, eu vou trazer o contentamento, satisfação e o pão nosso de cada dia. Ficou claro aqui, irmãos, o que Jesus quis dizer com eu sou a porta? Em primeiro lugar, para você fazer parte do povo de Deus só tem uma porta, Jesus. Para você entrar no céu só tem uma porta, Jesus Cristo. Para você ter verdadeira liberdade só tem uma porta, Jesus Cristo. Para você achar a verdadeira pastagem, o verdadeiro sustento, o verdadeiro alimento só tem uma porta, Jesus Cristo. Mas faltou a gente ver 2 versículos, irmãos, que é o 8 e o 10, aonde Jesus explica quem são os ladrões e os salteadores. Vamos ver primeiro o verso 8. Jesus vai falar quem são os ladrões. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Irmãos, lembra do contraste? O pastor e o ladrão? Quem é o pastor? Jesus. Quem é o ladrão? Jesus fala, os que vieram antes. De quem é que Jesus está falando, irmãos? Será que ele está falando de João Batista que veio antes dele? De forma alguma. Será que ele está falando de Elias que veio antes dele? De forma alguma. De Moisés? Também não. De quem é que Jesus está falando, irmãos? Dos falsos mestres e falsos profetas. Aqui especificamente dos fariseus. Por isso que eu precisei explicar aquilo para você no início. No capítulo 9 há um contraste entre os fariseus e Jesus. Aqui no 10 há um contraste entre o ladrão e Jesus. E o pastor. Se o pastor é Jesus, o ladrão são os fariseus. O ladrão são os falsos mestres. O ladrão são os falsos profetas. E o que é que esses ladrões fazem? Veja o verso 10. E aqui vai ser uma surpresa para muitos. Talvez você que está em casa acompanhando esse culto, vai ser uma surpresa para você. O que esses ladrões fazem? O que esses falsos mestres fazem? Verso 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e o que, irmãos? Destruir. Olhem para mim. Quem é o ladrão? Acabei de afirmar para os irmãos. Quem é o ladrão?
Os falsos, no caso aqui, os fariseus. E o que esses ladrões fazem com as ovelhas? Roubam, matam e o que, irmãos? E destroem. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se você for em Mateus 23, você vai ver Jesus se dirigindo duramente aos ladrões, aos fariseus, aos hipócritas. Jesus vai dizer para os discípulos: não seja como dos fariseus, porque eles entram nas casas das viúvas para devorar as viúvas, para roubar as viúvas. E eles fazem isso no pretexto de orar. Não, a gente vai orar na sua casa, mas não ia orar coisa nenhuma, só fingimento. Queria roubar o que era delas, queria se aproveitar delas, queria abusar elas. Abusar no sentido físico, no sentido de financeiro, se aproveitar. Irmãos, diferente do que é dito por aí, o ladrão de João 10,10 não é o diabo. Está claro. Você está entendendo a importância do que o pastor sempre fala? Você tem que ver o contexto. Se a gente vai para o versículo 10, só no versículo 10 a gente vê: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O que a gente pensa que é o ladrão? O diabo. Mas considerando tudo que a gente viu anteriormente, inclusive o capítulo 9, o ladrão não é o diabo, são os falsos mestres, aqui representados pelos fariseus. Mas em contraste com os falsos mestres, o que diz no verso, ainda no verso 10, na outra parte? Eu, quer dizer, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em maior abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se por um lado o ladrão rouba, mata e destrói, quer dizer, os falsos mestres, os fariseus, por outro lado Jesus faz o contrário deles. Jesus cura, Jesus restaura, Jesus acolhe. Vamos voltar lá para o exemplo do capítulo 9 do fariseu. Como é que os ladrões lá, os fariseus, trataram o cego? Humilhando ele, desprezando ele, expulsando ele. Você não é bem-vindo aqui, vai embora daqui, você é um mentiroso. E acusando, difamando, roubando o cego, o ex-cego, ferindo, destruindo a reputação dele. Ele é um mentiroso, destruindo a imagem dele. E o que Jesus fez com aquele rapaz? Acolheu, amou, curou, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, compreendeu, deu a ele vida eterna. Vida aqui que Jesus traz, vida abundância no sentido de vida plena, como a gente já falou aqui, de uma vida de satisfação, independente das circunstâncias. Queridos irmãos, eu preciso concluir dizendo algumas palavras. Pode fechar a sua Bíblia. Semana que vem a gente vai continuar no verso 11. Jesus vai dizer que é o bom pastor. Mas preste atenção aqui. Em primeiro lugar, eu já falei, mas vou repetir para a gente concluir, ficar bem fresquinho na sua cabeça. Para você fazer parte do povo de Deus, você tem que entrar por uma porta. E quem é essa porta? Jesus. Só é de Deus quem crê em Jesus. A diferença do justo para o ímpio é que o justo vive pela fé em Jesus, o ímpio não. A gente viu também que para você entrar no céu, você tem que crer em Jesus, não há outra porta. Para você ter a verdadeira liberdade é somente em Cristo. Para você ter plena satisfação também é somente em Cristo. Mas o que eu não disse até agora, e vou concluir dizendo, é que você não tem que se preocupar com o diabo. Você tem que ter olhos abertos para com os falsos profetas. Eles são os verdadeiros ladrões. Os falsos mestres, eles são os verdadeiros salteadores, que roubam, que matam, que destroem. E talvez você está aqui nessa noite, ou você está acompanhando online, e você tem sequelas deixadas pelos ladrões. Talvez roubaram o seu tempo, sua dignidade, seu dinheiro, feriram você, destruíram sua reputação, e talvez até hoje você tem sequelas
Porque eu não sei se alguém aqui já foi assaltado, mas todo assalto deixa sequelas. Todo assalto deixa marcas. Olhe para mim, e olhe para mim você que está acompanhando esse culto. Todo encontro com um ladrão deixa marcas. É impossível não deixar. Eu lembro que quando eu fui assaltado uma vez. Quando eu fui, me deixou marcas. Foi traumatizante o encontro que eu tive com ela. A arma na cabeça, perder ali o bem que você luta para conseguir, e ficou sequela até hoje. Claro que não como antes, mas até hoje. Eu saio na rua, irmãos, quem vê para mim me olha às vezes pensa que eu sou louco, né? Desvairado, que eu fico assim, todo atento. Às vezes eu desconfio da minha sombra, eu olho assim, é minha sombra, então tá tranquilo. Mas é o que? A gente fica com sequela. Não sei se os irmãos estão entendendo. Assim é aqueles que tiveram contato com os ladrões, os falsos mestres, das falsas religiões, as falsas igrejas. Isso mexe com a mente, mexe com o emocional, mexe com o psicológico. Mas o que eu quero dizer a você é que se o ladrão te feriu, Jesus te cura. Se o falso mestre te desprezou, te destruiu, te roubou, te matou, Jesus te restaura. Jesus te cura emocionalmente. Jesus te dá vida. Então eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que tem feridas deixadas pelo ladrão. Eu quero dizer a você que corra para Jesus, que peça a Ele: Senhor, cura as minhas feridas, me ajude a superar os meus traumas, me ajude, Senhor, a superar tudo que eu já passei. Me ajude, Senhor. Vá até Ele. Eu sei que Ele já te salvou, mas vá até Ele pedindo ajuda. Ele te ajuda. E em último caso, eu preciso ser sincero com você. Dependendo da situação, eu te aconselho até mesmo a procurar um profissional que vai te auxiliar na sua saúde mental e emocional. Porque o impacto em muitos casos é tão grande nisso. Eu conheço pessoas que já não dormem mais de tanta humilhação, que já não conseguem se alimentar como antes. Estão ali em Cristo, mas estão também passando por um acompanhamento profissional, que Deus deixou aí também. Quando a gente está com um problema físico, a gente vai no médico, porque a gente crê que Deus deixou o médico e o capacitou para nos ajudar. Por que não fazer o mesmo quando há um problema emocional? Inclusive, dando satisfação aqui para os irmãos, eu ia falar domingo, mas eu esqueci. Tem uma pessoa que nós temos ajudado, pagando uma consulta para ela a cada 15 dias, de R$120 para ela fazer um tratamento. E a gente está usando das suas ofertas e dos seus dízimos para isso. Eu fiquei de dar essa satisfação domingo, mas não consegui. Lembrei agora porque encaixa com aquilo que eu falei. Uma pessoa que sofreu muito. O ladrão deixou uma sequela tão grande que essa pessoa tem dificuldade de socializar. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. E não é o diabo que fez isso. Mas a boa notícia é que Cristo nos cura. Ele nos dá vida. E vida com abundância. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar neste momento. Vamos orar. Senhor,